Saudações, roedores fãs de cinema. Aqui quem fala é Rodrigo Oliveira e este é mais um Ratoscast, o podcast oficial do Ratos de Cinema. Espero que vocês fiquem conosco até o fim, pois o assunto de hoje traz boas lembranças para alguns e péssimas para outros. Vamos falar da gigante Disney. Nossa, Seria a Disney uma força benéfica das produções infantis e infanto-juvenis? Ou somente um grande conglomerado de olho no dinheiro? Para discutir tudo isso, tenho aqui convidados mais que especiais. João Wolf, o Capitão Gancho. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Caraca, eu teria medo se o Pato Donald fosse assim. E Marcelo Cipreste, o Peter Pan da Barra. Peraí, eu sou o Peter Pan e ele é o Capitão Gancho. Opa! E tu é quem? A Wendy? É a Sininho. A Sininho, maluco? Não, eu não gosto da Disney. Ah, tá bom. Eu sou mais Hanna-Barbera. Quer dizer que tu vai meter o Mario hoje, né, Disney? Pô, vou encher o saco de você. Isso. Vai descer o pau no Pato Donald. Vai xingar a mãe do Pluto. Muito aí, alguém me explique por que Peter Pan e não Peter? Porque se for assim, então é o Peter Parker, não o Peter Parker. Tá, antes de começarmos a nossa metralhadora contra a Disney, por gentileza, qual de vocês... Nossa, por quê? Porque você é fã da Disney? Eu tive infância com a Disney. Não, eu também, cara, mas... Você ficou traumatizado, eu não. Pô, não sei, tem algo... Bom, eu vou explicar depois. Qual de vocês se habilita a dizer para os nossos ouvintes e leitores? Vamos lá, Twitter, @ratoscast ou @ratos de cinema. Facebook, facebook.com/ratos de cinema. E o e-mail, nós estamos sem e-mail temporariamente, porque estamos trocando de servidor. Muito legal. Então, se você quiser deixar uma mensagem pra gente, ou algum recado, qualquer coisa, xingar a gente, o que você faz? Não manda e-mail. Você deixa um recado no post do Ratos de Cinema referente ao cast em questão. Entendeu? Até porque, vamos combinar que e-mail já é uma coisa meio do passado. Já passou, já foi. Não e é, outra, não é? E outra. Você ainda pode, deixar uma mensagem no Facebook. Pode mandar uma mensagem pelo Twitter. Falar com a gente você consegue. Tem o Fale Conosco no site. Tem o Fala Galera, não tem? Fala Galera pode ser o Fale Conosco, né? A gente pode trocar. Pra falar com a gente tem jeito. Dá uma ligada pro João, o número é 11. Dá uma ligada. Nunca tem ninguém em casa. Tem maneiras, não precisa mandar e-mail, mas deixa um recado, não deixa de mandar um recado, não é não? Não, mas é sério, eu acho que assim, e-mail, por exemplo, eu só uso e-mail pra pouquíssimas coisas, geralmente de cunho profissional, coisas internas de empresa e tal. Cu de quem, João? Mas assim, pra comunicação hoje na internet, cara, é comentário no Facebook e comentário no site, cara, Twitter, é isso aí. A gente gosta de comentário no site. Principalmente. A gente lê todos os comentários do site, até quando xingam a gente. Eu leio Até spam. todos os comentários que postam na minha coluna no Rato Cinema toda segunda-feira, que é sempre o Marcelo que escreve. Marcelo é meu fã número único. Eu sou sempre o primeiro, mas essa semana já teve um outro depois de mim. Ah, não vi. Será que não fui eu respondendo você, não? Acho que foi. Não foi. Tudo O bem, nosso então- site, João, como é o nosso site? Você esquece às vezes? www.ratosdecinema.com.br. Vou até te ajudar, não precisa nem mais digitar o www. Ah, é verdade, não precisa. Não, eu quase falei http://. Mas assim, conselho para aqueles que acompanham o Rato de Cinema, por favor, comentem. Uma vez que vocês entrarem em contato conosco, vocês vão voltar sempre. É como beber grapete. Quem bebe grapete, repete. Certo, Marcelo Cipreste? Depois dessa não tem o que falar. Então vamos lá pro Império Disney. Esqueça os parques de diversões e a turma do Mickey. Então vamos analisar a presença deste gigante dentro do mercado de entretenimento e o que esperar para o futuro de determinadas franquias. Um de vocês dois, que é muito fã da Disney, se habilita... Não, olha só, eu vou te falar. Vou começar perguntando o seguinte. Existe um padrão Disney para séries e filmes, na opinião de vocês? Boa. Boa pergunta, eu acho que sim. Só que é um padrão meio subliminar. Porque, veja bem, hoje em dia a Disney ganhou proporções absurdamente, gigantes. Quando eu era mais novo, eu lembro claramente, eu era adolescente, criança e tal, e eu lembrava que eu pensava o seguinte: desenho da Disney, muito bom. Filme da Disney, muito ruim. Muito chato, muito bobo. Era o meu pensamento na época, de criança.
Então sempre que tinha um filme que ia passar na sessão da tarde, né? Geralmente era lá na sessão da tarde. E que vinha lá uma produção Disney, qualquer coisa assim, eu já não me interessava. Eu não tinha vontade de ver. Mas se fosse desenho, você gostava? Desenho eu adorava, achava os melhores. Tá. E é claro que isso, com o tempo, foi mudando. Esse padrão Disney que vocês estão falando aí, que estão perguntando se existe, ele foi ficando mais sutil. Eu acho que tem algumas coisas que tem em todos os filmes da Disney, ou melhor dizendo, coisas que não tem. Por exemplo, você sempre vai ter, por exemplo, certos assuntos polêmicos você nunca vai ver num assunto, num filme, numa produção da Disney. A Disney, ela sempre trabalha com o pensamento vigente do momento, as coisas que estão, né, coisas que se estabelecem no status quo daquele momento, é o que vai ser trabalhado por todas as produções da Disney. Ela nunca vai trazer nenhuma discussão que já não tenha sido exaurida pela sociedade, que já tenha chegado a algum lugar, mais ou menos. Sim, interessante isso. E eu acho que quanto mais a Disney foi se expandindo enquanto um império de entretenimento, é como se os tentáculos dela estivessem ali por trás. É claro, é um produto que tá levando o nome dela, né? Mas ela hoje, como ela começou a comprar coisas que já existiam antes, é claro que aquilo vai ser um pouco adaptado ao que a Disney representa, porém mantendo algumas características originais. Mas sofrendo algumas alterações, é claro, para se adaptar a essa instituição cultural, digamos, que é a Disney. Essa é a minha opinião, é como eu vejo hoje em dia. Ô, João, vou pegar carona no comentário que você fez quando era criança, adolescente e tudo mais. Você deve lembrar dos mesmos filmes da Disney que eu. Passavam no SBT. Mas por que eu não vou lembrar? Porque... Eu era demente, eu apaguei quando era criança, mano. Você só tem Eu memória... tava em coma, brother. Não, você apesar Eu não de ser... vivi, eu já nasci com 40. Apesar de ser de que mais eu não tenho velho 40, que eu, eu não tenho apesar de ser mais velho que eu, a sua memória é muito mais seletiva, então... Como eu sou mais velho que você? Claro que é. Claro que é, oxe. Vocês vão falar as idades aí agora? Ó? Não. Melhor não. Então, Deixa as nossas fãs acharem que nós temos 20. Mas eu tenho. Vai lá, Rodrigo, fala aí. Eu não tive infância, vai. O João tocou na ferida, porque ele falou os filmes chatos, e assim, quando era desenho a gente achava que era legal, quando era filme achava que era uma porcaria. E essa memória, ó, com esse ranço todo, vem do... O SBT passava muita produção da Disney. Me lembro de uma em especial, que era O Homem Indestrutível. O Scott Bakula. Nossa. Nunca vi esse filme. Que depois de muitos anos, fez o Scott Star Bakula Trek, eu sei quem é. Enterprise. Puta, eu achava as produções da Disney um saco, cara. Não é? Então. Chegava fim de semana, a minha mãe falava, mas vai ter filme da Disney. Não, faz direito a tua mãe. Vai ter filme da Disney. Lembrando só para os nossos ouvintes que a mãe do Rodrigo é a Marge Simpson, não sei se vocês sabem, mas tá aí. Sem o cabelo. Até que eu levei um susto quando eu descobri que Tron era da Disney. E eu gostava de Tron, o original, né? O primeiro. E para explicar essa mutação da Disney, acho que é mais ou menos assim. Ela começou justamente com essa coisa de que tudo era aquele cenário perfeito, né? Céu azul, a família comendo panquecas no café da manhã e tal. E eu achava isso tudo muito artificial, muito chato, sabe? Você tinha quantos anos quando você achava isso? Não, cara, eu era criança, mas eu achava chato. Eu também acho. Porque não quero entender. Tinha uma emoção nas produções da Disney, cara, exceto os desenhos. Tá. Os filmes eu achava e continuo achando um pé nos fundos, cara. E não vou mudar. O que aconteceu com a Disney é que eles saíram dessa fórmula e aí eles viraram uma empresa muito, muito grande. O Marcelo tá discordando de mim porque ele é muito fã da Disney, cara. Então ele já tá sabendo que eu vou bater forte. Eu quero saber, assim, eu quero entender a razão desse ódio. Porque eu não sei se eu sou fã, eu vou descobrir no final desse cast se eu sou fã da Disney ou não. Vou dizer que o pior ranço da Disney passou, mas eu nunca, por exemplo, tive vontade de ir aos parques, essas coisas, sabe? Eu acho tudo muito... não. Aí eu discordo. É chato. Não vamos entrar em parque, vai. Aí eu discordo. Então, não vamos entrar em parque, mano. Eu não entro no parque. Eu prefiro história. ficar passeando em Orlando ali, mas não entro no parque. Só um parêntese, eu acho que é um pouco injusto aí, mas aí vai de cada um, né? Mas eu penso porque, assim, o parque pra mim representa o lado legal da Disney, que era os desenhos, entendeu? Sim. Por isso que eu sempre tive muita vontade de ir. Primeiro que eu gosto de parque de diversão, mas eu acho que o parque da Disney, ele representa os personagens são legais. Fantasia, coisa legal, Mas o parque não são só os personagens.
Entendeu? Mas Tem acho muito que- mais no parque do que os personagens. da Sim, Disney. Tá bom, então eu vou reformular. Eu acho que o ingrediente Disney, a fórmula Disney não me agrada. Você tem aí a compra da Marvel, por exemplo, pela Disney e tudo mais. Conheço muita gente que torceu o nariz quando soube desse negócio, porque eu acho que muita gente tem essa memória dos anos 80 de que filme que leva o nome Disney é um pé no saco, e os caras ficaram com medo da Disney começar a botar o dedo e mudar todo o universo Marvel ali que já estava estabelecido. Você é um desses caras, Rodrigo? Eu sou um dos caras que torceu o nariz quando ficou sabendo da compra da Marvel pela Disney. Tá bom, só pra saber. Hum, Você perguntou se existe um padrão Disney, né? A minha resposta, como sempre, é não sei. Por quê? Eu já reparei que eu falo muito não sei. Vocês começaram sempre assim. Quando eu era criança... Então, quando eu era criança, o que me vem... Você falava assim, Disney, o que me vinha na cabeça? Desenho, os filmes eram musicais, e isso eu achava um saco. Os filmes em si, eu não sei se eu achava um saco. Eu não lembro de ir ao cinema falando assim, mãe, eu quero ver um filme da Disney. sim. Nunca. Mas eu vi, acho que todos, porque eu era criança. E quando você é criança, você vai pra casa de um amiguinho, a mãe dele, antes do almoço, né, do cachorro quente, ela bota vocês sentados na frente da televisão, não deixa vocês irem pro quarto brincar. Vocês vão ficar vendo o filme da Disney por enquanto aqui. No Mas colégio... Você tá falando de filme mesmo. Filme. No colégio, eu lembro que, né, faltava o professor, eles botavam a gente pra ver um filme, geralmente era um filme da Disney. E essa parte musical era um saco. Aí, assim, isso pra mim é um padrão Disney, tá? É porque você falou uma coisa, só um parênteses. O filme da Disney é garantia de que não vai ter nada Então, olha só. polêmico, não vai ter nada... É aí que eu vou chegar, João. Então. Olha só, o filme da Disney, ele era, assim, a história do filme da Disney era bem claro, era o bem contra o mal. E era bem simples quem era o bem e quem era o mal. O bem era bonitinho e o mal era feio, velho e caquético. Tinha um lado as princesas bonitas e de um lado as bruxas. Os príncipes bombados e os monstros gárgulas e mutantes. Imagina assim, se a gente fosse adulto naquela época e tivesse criança naquela época, é o filme perfeito pra você botar o teu filho pra, né, ficar umas 2 horinhas quieto. Eu tô falando naquela época, tá? Sim, Hoje em sim. dia as crianças têm iPad, tablet, o caralho. Tô falando naquela época, que você não tinha nada disso, videogame já era uma coisa mais difícil. O filme da Disney era uma maneira de escapar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu entendi um padrão naquela época. Hoje, eu vejo que a Disney, na minha opinião, ela tá tentando se achar. Porque a questão de comprar a Pixar, que era uma concorrente direta dela, e ela tava tomando só porrada da Pixar. Em questão de valores, a Disney sempre engoliu a Pixar. Então, pra ela comprar a Pixar foi mole. Nas bilheterias é que isso não tava se traduzindo bem, mas vamos lá. A Disney, ela se perdeu numa época, acho que no final dos anos... Acho que nos anos 90, né? Acho que depois do Tarzan eu não lembro de nada relevante da Disney, mas enfim. Eu acho que depois dessa época, a Disney ela não se achou mais, né, nesses desenhos, né? Apesar de ter parado de serem musicais, Tarzan já não é musical, ela não se achou mais. E aí a Pixar veio e engoliu, enfim. Eu acho que daí pra frente ela não se achou. Então ela começou a trazer os adversários pro lado dela. A Marvel, a Pixar, a Lucasfilm. Eu acho que ela tá tentando se achar, sabe? E eu tô falando isso porque eu vejo os filmes da Disney, hoje em dia, e você vê que eles estão tateando. Quando eu escrevi sobre Frozen, eu falei isso. A história do Frozen é assim, não tem bruxa, a mocinha é a vilã, tem 2 mocinhas no filme. E uma delas, ela fica um pouco vilã no filme. Vocês viram Frozen, não? Não. Ela é uma pseudo-vilã, mas ela não é vilã. Eu também não vi Frozen. E será que isso é sinal dos tempos? Não, será que você isso tá é entendendo? Mas interessante? eu acho que assim, ó, pega os filmes mesmo, né, com atores. O que a Disney tá fazendo assim, tá martelando na nossa cabeça todo ano. É um filme da, como é que é? Maléfica. É um filme aquele lá com a Kristen Stewart. A Branca de Neve e o Caçador. Agora vai sair um com a Meryl Streep, né, o Into the Woods, que também é sobre a vilã. Quer dizer, eles estão fazendo mais os filmes agora sobre os vilões do que os mocinhos. E os mocinhos, a própria Branca de Neve agora não é uma Branca de Neve, né, que tá esperando o caçador ajudar ela lá. Ela é a Branca de Neve que pega o machado e corta a cabeça de um dragão. Eu não vejo esses filmes que eu não gosto, cara. Eu não sou muito fã. Mas, pô, não tem como você ficar de fora, né? A Disney, ela tá em tudo que é lugar, como você falou. Tá, então, associar o nome Disney a Kristen Stewart, é lógico que, pô, vou passar longe, cara. Mas, Rodrigo, você tá entendendo o que eu tô falando? Eles Não, estão... tô Vai sair o filme da Cinderela, que o Kenneth Branagh, seu querido Kenneth Branagh, tá dirigindo. Vai ser uma versão moderna. Então, o que eu acho que, assim, até as coisas que eles...
essa questão do bem e do mal, da princesa e da bruxa, até isso também, né? Eu não vi o Maléfica, mas eu li que ela não é exatamente uma vilã no filme, não é isso? Ela fica no meio termo ali. É a Malévola. Malévola, sei lá. É Maleficent o nome, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que a Disney, ela tá tentando, sabe? Até essa questão de, esse aqui era o vilão, tá, do filme. Eles estão jogando pro público falando, o que você acha? Será? Ele pode ser mocinho também, ele, sabe? Então, mas sei. Hoje o mundo tá meio nublado. Eu acho que a Disney tá junto. Mas, eu vou fazer um paralelo rapidinho aqui com a Globo. A mesma coisa na novela da Globo agora. Porra, toda vez vocês falam de novela. Cara. Mas olha só, o que você tem na novela da Globo agora? Você tem tudo que a sociedade está discutindo, só que depois que a sociedade já discutiu. Então, por exemplo, sim. Entendeu? Você tem uma série de coisas que deve ter alguém lá no departamento de marketing lá que fala assim, olha, agora é a hora de falar desse assunto, agora é a hora de tocar nesse assunto, entendeu? A sociedade está pronta para isso. A sociedade já discutiu e é isso aqui que é a tendência e tal. E eu acho que a Disney é muito por aí também, ela vai respondendo à pulsação da sociedade. Então, se hoje em dia a sociedade não pode aceitar mais essa coisa maniqueísta muito açucarada e da vilã super má, sabe, preto no branco. Uhum. Mas ela prefere uma coisa mais tons de cinza e tal, ela vai responder a isso, entendeu? Eu acho que isso sempre foi a política deles. Eles sempre fazem alguma coisa na zona de conforto. Mas você tá falando que eles estão sempre um passo atrás, é isso? Eles vão respondendo, eles são reativos, eles nunca são provocativos. Entendi. Seria interessante se eles produzissem os 50 tons de cinza, já que você falou. Né? Um filme bem sadomasoquista, assim, não, foi a Disney que botou dinheiro nisso aí. Pode ser. Ia ser legal. Você falou uma coisa interessante. A marca Disney, quando ela vem junto de um filme, ela já traz um preconceito, com certeza. Você discorda de mim. Por exemplo, se 50 Tons de Cinza fosse um filme da Disney, você não ia achar que seria um filme tão diferente? Eu ia rir demais. Se eu estivesse no cinema, Walt Disney Pictures Presents. Caraca, eu ia rir demais. Porque às vezes, assim, por exemplo, o fato de ser um filme da Disney ou não, pra mim é um fator quando eu escolho qual filme que eu vou ao cinema, velho. Geralmente, quando é um filme da Disney, se é um filme, assim, que não é de um personagem conhecido que me cause interesse, independente de ser Disney ou não, se for um filme qualquer, talvez por esse ranço do passado, assim, eu geralmente não vou ver, não. Pelo menos os caras foram espertos e, assim, eles apresentam o logo Disney geralmente lá nos créditos. Quando eles querem realmente esconder. Você tá na cara que eles não querem chamar atenção. Mas eles querem esconder? Eles querem esconder? Eu acho que sim. Hoje em dia a Disney é só o que se chama de guarda-chuva, sabe? É como se fosse a Disney lá no topo, não, e aí você tem subdivisões. Não é a Unilever, que é uma empresa também que tem 50 milhões de produtos, só que ninguém sabe que é da É a LexCorp, pronto. É tipo isso. Você tá comparando a Disney a LexCorp? Sim. Eu acho que é por aí. Inclusive, eles fazem experiências macabras lá dentro. Eu não sei, eu não tô vendo isso que vocês estão falando, entendeu? Agora, o que eu queria falar é o seguinte: antigamente a Disney, pra mim, era mercado infantil. Hoje em dia não é. Hoje é como o João falou, ela expandiu os tentáculos pra outras coisas. Assim. A única coisa que me agrada na Disney são os canais de distribuição, por exemplo. Quando eles compraram a Marvel, aí você tem os canais, o Disney tal, o Disney XD e tudo mais. Uhum. E aí levou-se os personagens da Marvel para um público infantil, infanto-juvenil, criaram novas animações, fizeram desenho dos Vingadores e tudo mais. Uhum. Coisa que não tinha na nossa época, tudo era muito mais centralizado. Isso eu acho bom, porque você tem canais de distribuição muito bons. Mas é isso que eu falo, a Disney sempre foi uma empresa muito focada no mercado infantil. E ela sempre fez um bom trabalho no mercado infantil. Então, mas olha que engraçado, eu costumo dizer que... Eu adorava DuckTales, cara. Não, eu gostava. Mas eu gostava assim, eu gostava do DuckTales, o desenho animado e tudo mais, mas eu não lia Tio Patinhas. Dificilmente comprava uma revista da Disney, por quê? Porque a Turma da Mônica sempre foi a minha favorita. Não, tudo bem. Daí, da Turma da Mônica, eu pulei direto pros quadrinhos da Marvel, da DC. Coisa mais adulta, né? E isso eu tinha o quê? 7, 8 anos. Infanto adolescente. Desculpa, eu achei engraçado a percepção da gente, né? Passei pra Marvel DC, Homem-Aranha, Capitão América, Hulk.
coisa mais adulta. Porque pra gente, cara, aquilo ali era um salto incrível, né? Era. Na nossa época. Mas é mais adulto, João, porque você, Não, você eu tem tô muito mais violência, né? Mas olha só, eu tô concordando contigo. Eu só acho engraçado a nossa percepção. Porque hoje em dia, se você parar pra pegar na nossa idade que nós estamos agora, a gente já começa a ter uma outra percepção desses quadrinhos como uma coisa muito mais infantil. Até os filmes, cara. E tanto que quando eu vou ver esses filmes no cinema, o que eu tô buscando é isso mesmo. É tipo, voltar um pouco a ser criança. Então. Aquela sensação, né? E com a Disney você pode contar com isso. Exato. Agora, eu lembro que eu tive uma professora que ela virou pros pais, a reunião de pais e tudo mais, e falou assim que os pais deveriam proibir os filhos de ler Turma da Mônica, porque vinha escrito tudo errado. Se fosse pra ler um quadrinho, tinha que ser da Disney. Aí quando a minha mãe contou isso, cara, eu lembro até hoje, eu falei, que? Eu falei, eu não vou ler essas coisas, não. Eu falei, vou continuar lendo Turma da Mônica. Aí a minha mãe, você tem razão, você não vai aprender a falar errado igual Cebolinha, não. Tem razão, pode ler. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, eu posso te falar, vocês estão falando da coragem da Disney. Eu acho que a Disney ela foi corajosa em, por exemplo, fazer o Piratas do Caribe. Eu acho que foi corajosa pelo seguinte, não é um filme infantil, Piratas do Caribe. Não é. Não vem me dizer que não é. Ele tem uma certa violência. A temática do filme é meio sombria. Tudo bem, é bobo. É bobo. Mas o Gore Verbinski, que é o diretor do filme, ele não é um cara, ele não é um diretor pra fazer filmes, sabe, pra criança. Até aquele filme do Ratinho que ele fez lá, Ratinho Encrenqueiro, cara, aquele ratinho é psicopata total, mano. Serial killer louco, sabe qual é? Você tá falando de um filme que baseado num brinquedo, cara, de parque. Mas aí eu não tô questionando de onde saiu a ideia, eu tô questionando o filme. Mas aí quando você fala assim, o filme é bobo, aí você define uma produção da Disney. Não, ele é um filme bobo, divertido, mas assim como vários outros filmes que não são da Disney também são bobos e divertidos. Então, é um filme que assim, o primeiro se sustentou, o segundo já ladeira abaixo. Eu gostei do segundo, eu gostei mais do terceiro. segundo. Então, o terceiro tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O terceiro é um saco, eu acho. Cara, eu saí com a bunda quadrada do cinema. Tem 3 horas. Mas é isso que eu falo, ele não é um filme... É um filme Disney, né? Padrão Disney. Tem 1h30 no máximo, mas assim, estourando já. Entendeu? É um Frozen da vida. Você lembra de uma crescente nas animações da Disney? Por exemplo, A Bela e a Fera. Quando saiu A Bela e a Fera, questões de produção e tudo mais ali. Foi indicado ao Oscar de melhor filme, vamos lembrar disso. E eu me lembro um comentário aqui em casa, assim, do meu pai e minha mãe comentando. Pô, pra onde vai as produções da Disney? Porque dá pra fazer melhor ainda do que A Bela e a Fera. Isso em, o quê? 91, né? 91, 92. Quando chegou em 94 com Aladdin, você vê que a qualidade já cai um pouco. Eles fizeram, parece que um desenho mais modesto. Então, mas sabe o que acontece, Rodrigo? Eles trabalham com várias frentes. Então, quando A Bela e a Fera foi lançada, 2 anos... Quando ele foi lançado em 1992, eles já estavam desenhando o Aladdin. Porque antigamente a gente tem que lembrar que os filmes levavam muito tempo para ser desenhado. Uhum. Hoje em dia a Pixar faz um filme, ela leva o quê? 2 anos, né? 2 anos numa animação, que é uma coisa assim muito mais complexa, né? Mas leva muito menos tempo. O que eu acho engraçado dessa questão de animação é que, por exemplo, Andrew Stanton, ele foi roteirista do Toy Story e ele foi diretor do Wall-E e Procurando Nemo e o Vida de Inseto. Aí a Disney trouxe... Pô, esse cara é genial. Trouxe ele pra fazer um filme live action, que foi o John Carter. Um dos maiores fracassos da Disney. Só perdeu pro outro filme que veio no ano seguinte, que foi o Cavaleiro Solitário, né? Do Gore Verbinski. Então, ele tem um fracasso colossal, 200 milhões de prejuízo pra Disney. A Disney pegou o cara e falou assim, você teve a tua chance. Jogou ele de volta na continuação do Nemo. E eu vejo que a Disney, antigamente, ela não fazia continuações, você lembra disso? As continuações dela eram direto em vídeo. O Rei Leão tem continuação, o Aladdin tem continuação, mas é tudo direto em vídeo. É verdade. Eles não apostavam muito nisso. Hoje, eles já preferem apostar numa coisa que é mais certa, tipo uma franquia consagrada. Mas isso só prova isso que eu tô falando. A ideia deles mudou um pouco. Eu não sei hoje onde é que a Disney quer chegar, entendeu? Eu sei que eles têm dinheiro pra chegar. E você acha assim, durante muito tempo a Disney monopolizou o mercado infantil, né? Ainda monopoliza, cara. Aliás, ela monopoliza vários mercados hoje em dia. Bom, isso mas voltada a um público, assim, você acha que o monopólio do mercado infantil continua? Eu acho que ela é o grande... Eu não sei se ela não é só monopólio, como você falou, existem outras coisas, até coisas brasileiras, né? A Turma da Mônica ainda tá aí e tal, tem filmes da Mônica até hoje. Mas
é difícil você ser criança e não reconhecer os personagens da Disney. Todo mundo sabe quem é o Pato Donald, todo mundo sabe quem é o Pateta, o Mickey. Até hoje, eu nem sei se passam os desenhos deles na televisão, deve passar, mas qualquer criança sabe quem são esses personagens. Eu concordo e assim, quando eu era criança eu assisti Fantasia. Sim. Qual deles? O programa do SBT ou o filme? Não, é aquele do Mickey. Né? Eu gostava do Coquetel, gostava do Fantasia. Quando eu era criança eu vi Fantasia, quando eu era adolescente eu vi Fantasia. No ar. Não, então, o Fantasia do Mickey, tá? Eu vi quando criança. Eu achei o desenho um saco. É chato mesmo. Então, assim, mas cara, pensa. Quantas vezes conseguiu parar na frente da TV e ver Mary Poppins do início ao fim? Mary cara? Poppins eu gostava. Ah, você tá... Eu gostava do Mary Poppins. E do... Noviça Rebelde é deles também, né? Eu gostava também. Mary Poppins é bom. Mary Poppins é bom também. Agora, você vê nesse filme que foi feito... É o filme que o Tom Hanks faz o Walt Disney. Sim. O Walt nos bastidores de Mary Poppins. É, né? que não tem nada a ver com o título original, né? Aham. O título original É Saving Mr. Banks, né? Saving Mr. Banks, que é o pai da Emma Thompson no filme. Então, mas aí você vê como a Disney diluiu a história dela. O filme é interessante, tá? Não, é um filme da Disney, não fala muito mal da Disney, mas fala um pouco mal, inclusive, do Walt Disney. Pra quem não viu o filme, eu não vou entregar, mas é interessante. Tem mas muitas eles mostram... polêmicas, né? Tem muitas polêmicas dando o nome do Disney. Por exemplo, que ele fumava. Né? Ele não queria mostrar isso para as crianças, que ele sempre achou isso mau exemplo. Não, eu tô achando interessante porque, assim, nota-se claramente que eu tenho uma antipatia pela Disney. Mas por que, Rodrigo? Finge que isso aqui é o teu divã. Confesse, por quê? Mas Então, eu acho... mas, Você foi estuprado pelo Pateta? Fala. Não, cara, de forma alguma. Aliás, nunca tive vontade De ser estuprado pelo Pateta? de visitar os parques da Disney, cara. Ah, tá. Pra começar. Porque você tem medo de ser estuprado pelo Pateta? Não, cara, pra gente que trabalha com propaganda, essas coisas e tal. Toda vez que a gente fala de uma marca, você imagina... Aquela marca toma formas pra você, né? Por exemplo, a Disney, pra mim, assim, ela parece algo extremamente açucarado, cara, sabe? Duro de saborear aquilo, sabe? Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você é fã da Marvel, né? Sou. E é fã de Star Wars. Sim. então. E você é fã do Indiana Jones também. Você sabia que isso tudo é da Disney? Não, então, mas aí já faz parte de uma Disney que virou só o nome de uma grande empresa. Não, então peraí. A Estrela da Morte chama Disney agora. Então peraí, você tá querendo dizer que o próximo Star Wars, você já não considera o Star Wars que você se apaixonou? Cara, é e não é, assim, é a obra que eu sempre gostei, só que ela tem uma película chamada Disney, sabe? Que poderia não ter. É sério que você vai ver o filme pensando nisso, cara? Cara, espero que abra com o logo da Lucasfilm e aí eu esqueço, né? Durante as 2h30 de filme. Será que a Disney é um mal necessário, cara? Por quê, João? Pra indústria do entretenimento? Porque a Disney tem poder. A Disney tem o poder do dinheiro. E ela tem o poder da distribuição, ela tem o poder de fazer a magia acontecer. Ela tem o poder da maçã envenenada, cara. Sim, é verdade. Mas eu digo assim, por exemplo, todas essas franquias que foram compradas pela Disney, muitas delas talvez não viessem a ter uma sobrevida ou não viessem a ser renovadas, entendeu? Se não fosse pela Disney ter comprado. Então eu digo assim, às vezes é um mal necessário. Às vezes Será que a Marvel e a franquia Star Wars vão ser tipo zumbis, assim, tipo, elas vão renascer, mas vai ser uma versão meio Frankenstein, porque vai ter a mão da Disney? Ou a pergunta é, até que ponto os executivos da Disney influenciam um trabalho, né, dos criadores dessas franquias? Será Mas foi a pergunta que todo mundo fez quando anunciaram a compra da Marvel, por exemplo. Tudo bem, comprar a marca é uma coisa, tá. Mas vocês acham que mudou alguma coisa? Depois que ela virou não. Disney? Não, por enquanto não. Quando é que ela foi comprada pela Disney, Rodrigo? Foi 2009, não foi? A Pixar foi em 2006, certo? Certo. 2006 por 7,4 bilhões. 7,4 bilhões é o que valeu a Pixar. A Marvel foi 2009 por 4,64 bilhões. Isso não faz vocês se sentirem mal, não? A Pixar vale muito mais do que a Marvel. Vale quase o dobro da Marvel. Mas a Marvel não estava muito bem das pernas antes. Ela depois... No cinema ela tava indo bem. Não, mas então, eu acho que isso daí já vem... como é que eu vou dizer? Já vem de muito tempo, né? Então, eu acho que quando a Marvel foi vendida, aquilo ali, os acordos, os contratos, as discussões já vem de muito tempo. Então, eu acho que... Vou dar exemplo de um produto Disney que eu sempre fui fã, pronto. Pra não dizer que sou 100% contra a marca, não. Eu adorava, cara, aquela série do Zorro dos anos 50, que depois foi colorida pro computador.
E só fui descobrir muito tempo depois que aquela série era da Disney, mas eu gostei da série. Vamos só explicar. Essa série, ela era da ABC, né? Que é o grupo de televisão. Comprado pela Foi Disney. comprado pela Disney em 1995. Isso, Por quanto mesmo? por 19 bilhões. Cara, a ABC vale muito mais do que a Lucasfilms, do que a Pixar e do que a Marvel. E a ABC traz com ela a ESPN, A&E Networks, Lifetime, History Channel, Crime and Investigation Network, que aqui é conhecido como ID, é isso? Todos esses canais, aliás, tem no Brasil, né? E os infantis, Disney Channel, XD, Disney Junior, etc. São milhares também. Sim, Tem coisas que são da Disney que a gente nem sabe, cara. Em questões de negócios, acho que uma das melhores coisas que os caras fizeram também foi incorporar tudo da Lucasfilm a Marvel. Porque aí veio a Industrial Light and Magic, Skywalker Sound. Perfeito. Mas eu acho que o George Lucas, ele devia estar de muito saco cheio pra vender por 4,6 bilhões. Porque, tudo bem, uma barganha? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Mas assim, se você for comparar com outras empresas, cara, ele vendeu Star Wars, que devia dar muito dinheiro pra ele. Tudo bem que na cabeça dele, ele não ia fazer mais nada com aquilo. Era bom passar adiante mesmo. O Indiana Jones, idem, devia dar muito dinheiro pra ele. O que você vende de Star Wars por ano, eu não sei, eu acho que ele vendeu, me dá 4 bilhões, tá tudo certo, a gente fecha o negócio. Cara, quando duas coisas são ruins, colocadas lado a lado, uma sempre vai parecer melhor que a outra, né? Como assim? Como assim? Não, então... Você não gostava do Lucasfilms também? Não gostava do George Lucas. Foi uma saída que eu acho que acharam pra, de repente, voltar com a franquia Star Wars, escrita por alguém que saiba escrever diálogos, pelo menos, sabe? Você sabe o que foi engraçado? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eles anunciaram que a Lucasfilms era parte da Disney, no mesmo dia, assim, acho que na mesma coletiva, eles falaram que Star Wars ia ser lançado, eles iam fazer outro filme de Star Wars e iam fazer um filme por ano. E eles já anunciaram uma trilogia, né? Que vai começar com o filme do Abrams e depois vai ser dirigido pelo Rian Johnson. 2 filmes do Rian Johnson e um do Abrams. Quer dizer, eles já têm datas pra tudo isso. Eu imagino até que eles queriam começar a ter uma outra trilogia depois. Porque a ideia deles na época era lançar um por ano. Se a gente for discutir lucro com essas franquias, eu acho que... É por isso que eu digo que às vezes a Disney é o mal necessário. Os caras são uma produtora de entretenimento, uma fábrica de fazer dinheiro. Acabou. Então, quando eles compraram a Marvel, a gente já sabia que eles iam fabricar dinheiro com aqueles personagens. Quando eles compraram a franquia Star Wars, a gente já sabia que ia haver muita coisa de Star Wars e que eles iam ganhar rios de dinheiro. Isso é indiscutível, isso aí a gente já sabe e tal. A questão, eu acho, é a seguinte: esses produtos, quando eles são comprados pela Disney, eles perdem a característica, por exemplo, a Marvel foi comprada, então automaticamente surgiram várias piadinhas na internet, né, que o Homem-Aranha ia salvar o Mickey, né, que a dúvida era se eles iam interagir, né, se esses personagens iam interagir. Depois a gente viu que claro que não, ela compra a marca. É claro que não, ainda não. Ainda não, mas por exemplo, já existe a possibilidade de você criar, por exemplo, jogos de videogame e você mistura todo mundo, que até já tem, né? A Disney tá fazendo isso com esse jogo dela de, como é que eles chamam? Sandbox, como é que chama? Que você pode criar um mundo lá, então você tem personagens da Pixar, você tem Piratas do Caribe, você tem... Sim, é verdade. Tá tudo misturado ali, aqueles personagens todos misturados, interagindo num jogo. Tudo bem que não é nenhum produto para cinema, como você falou, ainda. Mas eles tentaram manter uma certa autonomia de cada uma dessas franquias. Eu acho que a questão é essa. A questão é, quando a Disney compra, ela dilui aquele produto, o produto vai deixar de ser o que ele sempre foi, porque foi comprado pela Disney, entendeu? Aí eu acho que foi a sacada de mestre deles, assim. Eles pegam para incorporar merchandising, por exemplo. Aí você pode lançar o Mickey de Obi-Wan, entende? Exato. O Mickey com a armadura do Homem de Ferro, mas eles mantêm cada um na sua ali. Eu lembro que eu fui a uma loja da Disney da última vez aí que eu viajei e tal, então você tem a seção Disney, você tem a seção Marvel, Isso. a seção Star Wars e não tinha sido comprada ainda. Cara, olha que engraçado, eu sempre comentei aqui em casa assim, que entre número de personagens, eu sempre achei que a Hanna-Barbera tivesse mais personagens até do que a Disney. Só a Disney. Não Sim, tá. Os clássicos, né? Dos clássicos, não incorpore essas novas franquias. E eu sempre gostei mais dos personagens da Hanna-Barbera. De repente, cara, você se vê aí com um universo gigantesco de Star Wars, um universo de Marvel, os clássicos da Disney e tal. E aí você se pergunta, será que é necessário realmente você querer trazer tudo isso pra baixo de uma asa só?
Não é meio megalômano isso? Então, mas Rodrigo, olha só, no cinema, a Disney ela cuida mais, o João até perguntou, né, será que eles colocam o dedo na coisa, será que eles interferem? A Disney ela cuida mais da distribuição. Ela não cuida muito da questão da produção e tal, óbvio, o dinheiro é da Disney, mas onde ela assina Disney Pictures, né, Disney, a seção da Disney que cuida de filmes, ela cuida mais da distribuição, entendeu? A Marvel continua sendo a Marvel Studios. É por isso que o nome dela vem discreto, né? Exatamente por Kevin isso. Feige ainda é o cara que fala, vai botar isso, vai fazer o filme desse cara, entendeu? Sabe o que eu acho? Provavelmente eles têm uma cartilha lá dentro e falam assim, olha, tem aqui o selo da Disney, então não pode ter, tipo, palavrão, não pode ter violência, mas assim, esse tipo assim, umas coisinhas assim, umas orientações assim do que não pode. Pronto, agora se vira aí e faz o teu filme, entendeu? Por exemplo, O Homem de Ferro 3 é um filme que não tem cara de produção Disney e Vingadores tem mais cara de produção Disney. Mas o Homem de Ferro 3 tem a característica dos filmes da Disney, que são uma bosta. Você sabe o que é engraçado falando nisso? Tem uma coisa em comum aí em Homem de Ferro e o Indiana Jones, por exemplo. A Lucasfilm foi comprada, todo mundo já tava falando o que ia ser feito do Star Wars. Ninguém falou do Indiana Jones. Não sei se vocês lembram disso, mas no começo deste ano, aliás, eu acho, na minha opinião, a Disney começou a lançar na internet de que faria um reboot do Indiana Jones. Vocês lembram dessa história? Sim. Com o Bradley Cooper. Sim. Imediatamente, todo mundo começou a falar, não, mas peraí e tal, não sei o que, e outras pessoas começaram a falar que era uma boa, eu inclusive. Aí o Harrison Ford deu uma entrevista, claro, alguém botou o microfone na cara do Harrison Ford e perguntou, pô, você tá sabendo e tal, que a Disney vai fazer um reboot? Foi isso mesmo. Aí ele falou assim, não, mas peraí, eu quero fazer um filme do Indiana Jones ainda, né? Eu ainda tô interessado, a gente vem trabalhando nisso há muito tempo. Tanto que o próprio diretor de fotografia do Spielberg, o Janusz Kaminski, tem falado aí que o próximo filme dele é o Indiana Jones e tal, enfim, independente de Disney, né? Então aí a Disney voltou atrás no mesmo dia e falou assim, não, a gente não vai fazer reboot nenhum, não tem nada de Bradley Cooper e tal. Alguém falou isso aí. Aí agora, algumas semanas atrás, Mr. Robert Downey Jr. faz praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Ele diz... Não, eu não sei se eu vou estar na Disney, eu não sei se eu vou estar no próximo Homem de Ferro, não sei se vai ser feito comigo e tal. 2 dias depois, ele assume ao vivo no programa da Ellen DeGeneres, não, tudo bem, a gente vai fazer sim e tal. Só que antes ele tava dizendo, não, eu faria se o Mel Gibson fosse o diretor. Vocês não acham que tem umas coisas assim que são meio jogadas na imprensa, assim? Lá na frente... Eu acho que é só pra criar burburinho, entendeu? Claro. Não é porque é Disney. Tem nada a ver com a Disney. Eu acho que não, acho que é mais pra criar o burburinho mesmo, tá na mídia, entendeu? Eu acho que é mais por aí. Tanto que a gente cai nessa, né? A gente vai lá e dá. Quantas matérias com o Robert Downey Jr. a gente deu no Ratos de Cinema nessa semana? 3. Foi. 3 dias seguidos a gente falou do Robert Downey Jr. Porque é notícia, João. Não, eu concordo. concordo. Tem que dar o que é notícia, cara. Mas é óbvio, é isso que eu tô falando. Se nós fizemos isso, imagina todos os outros também. Então, se você somar tudo isso... Pô, o nome do Robert Downey Jr., quantos views o cara tem no Google, quantas menções, entendeu? Isso aí serve pra quê? Pro cara fazer o case dele e falar, olha, eu ainda sou popular, eu ainda mereço ganhar não sei quantos milhões de dólares pra fazer o filme. Isso é uma maneira de você ver, mas uma outra maneira de você ver é o seguinte, eles sabem fazer autopromoção. Sem dúvida. Não, eu concordo entendeu? Com você. Se o Vanilla Ice estivesse aí fazendo autopromoção, eu tava falando dele também, mano. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a indústria, ela se alimenta disso daí. Sabe, a gente tem hoje em dia uma fábrica de notícia, cara, de entretenimento, que é uma coisa de louco. O cara fala qualquer merda Pode falar merda? Aliás, o Rato de Cinema, ele é sobre o selo Disney ou posso provocar também aqui? Posso falar? Não, pode falar o que você quiser, cara. É um PG-13, né? A Disney não tá patrocinando nada ainda da gente. Então... Mas pode patrocinar, tá, Disney? Será? Será que eu mudo? Qualquer coisa a gente manda matar o João, tá? Não, será? Aí é uma boa pergunta. Se chegasse a Disney agora, isso a gente fica criticando os outros e às vezes não olha pro próprio umbigo. Se chegasse a Disney agora e falasse assim, vou comprar o site de vocês e tal, mas vocês só podem falar as coisas que eu disser que vocês têm que falar. Vocês têm que submeter a essas instruções aqui. Ou seja, vocês vão virar robôs aqui da Disney. Mas, em compensação, vocês vão ganhar tanto. Não, comigo assim não funcionaria, tá? Porque eu sou um cara de caráter. Agora, se me desse 4,6 bilhões de dólares, o caráter voava pela janela. O caráter, né? Tem o preço. Não, mas cara, eu vou simplificar uma coisa. Sim. Agora vocês vão entender o meu ranço da Disney. Vocês vão entender. Vocês gostam de chocolate? Bastante.
Tá. Comer chocolate é uma coisa, eu gosto de chocolate. Mas você já entrou numa doceria que era assim, ela era tão colorida, tão perfeita, tão padronizada, assim, que você olhava aquilo e te dava um mal-estar, Enjoo. sabe? Seu estômago dá um nó, você fala assim, cara, tudo isso é muito Too doce. much. Sabe? Já provou um doce tão doce assim, parecia que era um gato descendo pela tua garganta? Tá, eu entendi, A mas Disney. você saiu dessa doceria sem doce? Ou você Sim. fechou o olho, pegou o primeiro e pagou e foi embora? Não, é o que eu te falei, criou mal-estar. A Disney, ela me causa um mal-estar. Mas ela é dona dos seus heróis favoritos, cara. Tá, mas é o que eu falo, ela entra Vai, como vai. uma marca discreta e eu acabo esquecendo isso. Agora, assim, se fosse algo realmente que a Disney Ostensivo, né? se fosse mais ostensivo, que ela controlasse realmente que tipo de histórias vamos contar e tal. Cara, pro inferno, assim, desculpa, eu deixaria de ver Marvel no cinema, assim, pra começar. Só Não gosto, porque cara, você não não gosto. gosta de... Não, Eu acho, Rodrigo, eu acho que é uma memória de infância ruim, cara. eu acho que você vai gostar de ver esse filme que fizeram aqui. Chama Escape from Tomorrow. Em português, Fuga do Amanhã, algo assim, uma tradução livre. Cujo cartaz é a mão do Mickey, toda ensanguentada, e o slogan é Bad things happen everywhere, ou seja, coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar, ou acontecem em qualquer lugar. E esse filme, ele tem uma característica muito interessante. Ele foi feito, é um filme profissional. Eu não assisti o filme ainda, mas eu vi o trailer é muito interessante. Ele foi filmado dentro da Disney, é um filme de terror, não sei se é de terror psicológico, o que é. Eu sei que a história é o seguinte: um pai de família que leva a sua família para uma viagem até a Disney, né? Só que ele não revela que ele foi demitido. E aí, durante os passeios no parque, ele começa a ter alucinações e tal. E aí, o passeio da família dentro da Disney vira tipo um pesadelo. Então, É o esse filme. Iluminado na Disney? Algo assim, algo assim. Deus abençoe. Esse filme ele foi feito, olha só que interessante. Hoje em dia, todo mundo tem celular, tem câmeras. Por exemplo, eu tenho uma câmera. O celular hoje em dia, os mais modernos, eles gravam com uma qualidade excelente de vídeo, né? E o áudio você põe um microfonezinho escondido e ninguém percebe. Então, esses caras, o diretor, os atores, a produção toda, conseguiu fazer esse filme dentro do parque, se passando por turistas. Eles usaram de subterfúgios para conseguir, por exemplo, o diretor, ele passava as instruções para os atores através de ponto no ouvido e tal. E aí eles gravaram longa-metragem, cara. Longa-metragem com 90 minutos de duração, todo gravado na Disney e sem autorização da Disney. O filme, como é que se fala? Low profile, né? Mas assim, como tipo coisa de guerrilha, né? Que os caras chegam e de dentro eles conseguem fazer o negócio. Mas olha E só, o vale filme vai dizer... estrear agora. O filme vai estrear. Ele vai ter estreia oficial nos cinemas. Ele é um filme que eu não sei como eles conseguiram. Não, peraí, calma. Esse filme é do ano passado. Já Passou em estreou? vários festivais, sim. 2013. Então, como é que eles conseguiram colocar esse filme Mas assim? essa produção Então, é mais aí antiga, que hein, Marcelo? tá. Como que eles conseguiram colocar esse filme no circuito? Deixa eu te falar. Me explique. Esse filme, a Disney decidiu não processar nenhuma das pessoas envolvidas no filme. Ela emitiu nota na época falando que não ia causar problemas ao filme. Na minha cabeça, porque toda publicidade é boa publicidade. Então ela não quis chamar a atenção. Pois é. A mão do Mickey do pôster é que eu acho mais problema, porque tá claro que é do Mickey. Mas eles também não criaram problema com isso. Enfim, liberaram o filme. Eu acho que talvez brigar contra o filme ia ser pior. No caso, eu acho que é o que eles devem ter pensado. Entendi. Mas você chegou a ver o filme? Mas o filme não tem data, só pra fechar, o filme não tem data de estreia no Brasil. Tá, não vai estrear, né? Cara, eu vou te falar, eu comecei a ver e eu achei muito chato. Muito chato. Rodrigo, muito, você tem que muito ver. sem pé nem cabeça. Tenho certeza que vou gostar do filme. Então, Provavelmente o Rodrigo vai. E eu acho que o Disney tinha esse conceito, como esse negócio dele não querer que as pessoas soubessem que ele fumava, mostra muito isso. Ele tinha muito claro essa ideia da perfeição, né? Tudo tem que ser perfeito, é um mundo perfeito. No mundo mágico não pode ter, por exemplo, tomada na parede. Não pode, porque tomada na parede é coisa do mundo real. No mundo mágico as coisas funcionam como que por mágica, então eles escondem.
todas essas coisas. Não tem, na Disney não tem fio aparecendo. E a história mostra que essa busca desenfreada pela perfeição nunca deu muito certo, né? Nunca dá, né? Tudo que você quer ir muito assim aos extremos sempre tem. Mas eu acho que isso transparece do que você falou nas produções cinematográficas. Eu acho que essa busca pela perfeição acaba pasteurizando todos os produtos, né? Não, é assim, sendo bem claro, é um American Way of Life que aí eu já não gosto, sabe? E a Disney alimenta isso bastante. Aquela coisa, a família perfeita, 3 filhos, um cachorro São Bernardo, sabe? Todos comem panqueca no café da manhã com calda de maple, sabe? Mas olha só, a Disney teve fracassos, como o João falou, teve fracassos colossais no cinema. Mas a Disney pode ter fracassos colossais no cinema. Ela tem, olha, essa questão de não dar muito certo. Pode. Não. Não é qualquer estúdio que consegue tomar um prejuízo de 200 milhões no ano e 220 no ano seguinte. Não, mas e continuar numa boa. Não, o que eu quero dizer é assim, todo mundo tá aberto a... Isso pode acontecer, mas a Disney, ela assume riscos. Ela assume filmes gigantes, porque ela pode assumir. Essa questão de não dá muito certo, que vocês falaram. Cara, mas a Disney é esse monopólio que a gente tá falando. Por que esse cast não é sobre a Universal ou a Paramount? Ou a Fox? É sobre a Disney. Quer dizer, não tá dando muito certo. Agora, uma outra questão é a seguinte. Vocês gostam da série do Batman, não gostam? Dos anos 60? O João é super fã. Tô esperando sair um DVD pra comprar. Pois é, o Batman não é da Marvel, concorda? Acho que sim. Mas a série do Batman é da Disney. Tem séries que a gente vê, tem produtos que a gente consome e a gente nem sabe que é da Disney. E é engraçado porque... eu duvido que o João soubesse que o Battlestar Galactica era da Disney. Não, mas é aquilo que a gente falou. Eu não me incomodo. É o que eu falei desde o início, assim. Pra mim, a referência que eu tenho de infância era aquela, mas hoje eu acho que a Disney tá tão diluída em tudo que eu não consigo ver muito, assim, a presença da Disney. Às vezes a gente percebe um certo padrão e vai olhar, da Disney, tá, explicou. Entendi. Entendeu? Mas, assim, pra mim, realmente, eu não hoje em dia, eu acho que a Disney tem, é o que eu falei dos tentáculos, né? Tá em tanto lugar que se eu falar assim, não quero ver nada da Disney, eu não vou ver mais nada. Então, eu acho que, e provavelmente, até muitas coisas antigas também, pra mim, tanto faz. A minha preocupação é sempre essa, é entender o seguinte, a Disney, enquanto selo de qualidade, digamos assim, ela tem influência ou não no produto quando ela compra? Pra mim, a única preocupação é essa. Se ela não vai interferir, se ela vai ser, como eu falei, um mal necessário, ou seja, se ela vai providenciar as condições para que algo possa ser feito e tal, eu acho que é válido. O que a Disney emprega ali enquanto empresa, tá? Geração de empregos, tudo mais e tal, ótimo. Agora, o produto Disney bruto, esse não me agrada. Sim. Então, mas Rodrigo, e nesse caso de você consumir um produto que você às vezes nem sabe que é da Disney? Não, tudo bem. Você era fã do Lost, por exemplo. Então, a Disney como força motriz ali, a Disney ela tá por trás de produção, ela injeta grana. Às vezes é só distribuição. Ela só distribui, perfeito. Agora, o produto bruto ali, Disney, sabe, o natural ali, a matéria... Saiu deles mesmo. Esse não me atrai. Deixa eu falar uma coisa que é interessante. Por exemplo, quando a gente pensa em Disney, a gente pensa em Mickey, Pato Donald, Pateta, como topo, assim, né? Branca de Neve, sei lá. E a gente não... Aí depois, num segundo momento, a gente associa Marvel, Star Wars, muito porque tá na mídia, assim, recentemente. E muito depois tem outros produtos que a gente talvez nem saiba e nem associa a Disney. E eu acho que você estava falando aí sobre a Disney enquanto estúdio, ela pode se permitir ter fracassos e tal. Eu acho que um fracasso de um filme que não esteja muito ligado à marca, não tem problema. Agora, o que eu imagino é o seguinte, eu acho que ela nunca vai se permitir fracassar num produto que tenha dessas marcas ícones, sabe? Por isso que ela não deixa, por exemplo, você usar o Mickey em qualquer coisa. Por isso que você não pode, de repente, se você vai fazer um novo desenho, por exemplo, do Pato Donald, ele vai ser uma coisa icônica, entendeu? Que a gente não pode esquecer que existe uma coisa chamada domínio público. E não sei se vocês sabem, aí é que a gente vê a força de um império. Por exemplo, antigamente você tinha um período de 70 anos para um personagem entrar em domínio público, né? E aí, o que aconteceu? Mas tinha pós-morte do criador também, não era isso? Isso, tem uma série de coisas. Em 2003, o Mickey era para ter entrado em domínio público. Só que o que aconteceu? A Disney, enquanto empresa, enquanto força cultural que eles têm no mundo inteiro, conseguiu pressionar o Congresso americano, que mudou a lei.
E a lei mudou de 75 anos para 95 anos. Ou seja, a próxima data de que o Mickey deveria cair em domínio público é 2023. Isso porque o Congresso já mudou a lei uma vez. Será que até 2003 a Disney, que provavelmente eles vão tentar, né? Tentar, claro que eles vão conseguir aumentar mais ainda isso, e até quando isso vai? Porque se imaginar, eu acho que a Disney também ela tem que expandir e multiplicar as suas patentes, né? Não sei se eu posso dizer patentes, mas assim, enfim, as suas marcas, porque um dia ela não vai conseguir. Um dia o Mickey vai cair em domínio público, é inevitável, né? Eles vão esticar isso até onde? Então eu acho que é interessante ela expandir, porque ela começa a ter uma série, um leque imenso de personagens, que se um dia ela perder uma mina de ouro que ela tem aqui, por exemplo, o Mickey, só já que a gente está falando do Mickey, ela vai ter sempre uma gama de outros personagens, entendeu? Então eu acho que eles vêm muito mais à frente do que a gente pode imaginar também. Agora, nos Estados Unidos, o lobby de uma empresa para um congressman, né, como eles chamam lá, é muito forte e é muito em aberto, né? E a imprensa noticia isso frequentemente. Você consegue saber, aqui no Brasil isso não fica tão claro, mas lá nos Estados Unidos você sabe, foi a Disney que mudou a lei. Sim, é bem aberto, né? É. Exato. Agora, eu falei do Lost, um dos produtores do Lost, o Carlton Cruise, algumas semanas atrás ele falou que por ser da Disney, né, o Lost, o dinheiro que a Disney ganha com Lost hoje, qualquer produto que leva o nome Lost, DVDs e tal, a Disney ganha dinheiro. Ou seja, o Carlton Cruise não tá ganhando mais nada com Lost. Ele não trabalha pra Disney, tá? Ele faz séries de outros departamentos. Ele falou assim, olha, por ser Disney, por conhecer pessoas de lá e tal, eu acredito que o Lost deva voltar. Vocês chegaram a ver essa notícia? Sim. Mas vai voltar como série ou vai voltar como produto de merchandising? Aí é que tá, vai voltar como série. O que ele tá falando é o seguinte, a Disney ainda ganha muito dinheiro com Lost hoje. Porque, olha, eu vou te falar... Lost acabou em 2010. Se isso acontecer, 2010. se isso acontecer, eu tô vendo aí, eu tô prevendo um novo fenômeno, que é uma coisa que nunca aconteceu antes. Que são séries que acabaram voltarem. Isso nunca aconteceu. Ô, João, peraí, não. Peraí, não. O Knight Rider voltou. Sim, e é da Disney. Sim, Pelo sim. mesmo motivo, eles continuam ganhando dinheiro com isso. O The Practice acabou, eles criaram o Boston Legal. Infelizmente. Não, mas o Knight Rider ele não é a continuação da série de 82. Pois é. É mais ou menos. Mais o cara ou não é menos. filho do o próprio mais ou Hasselhoff parece, pô. Não, mas é diferente. É continuação sem Cara. ser. Mesma coisa do Battlestar Galactica. Acabou a série? Acabou. Eles criaram outras séries. Não, mas peraí, spin-off sempre existia. É o que eu digo assim, por exemplo... Então, João, mas eles continuam ganhando dinheiro em cima. Não, pode ser que não seja Lost, pode ser que seja Found. Mas, cara, vai ser uma série em cima, entendeu? Podia, né? Aí era legal. Você acha? Fazer o spin-off de Lost, Found. Aí é uma série que se passa toda no paraíso, lá no céu. Eu não ia ver, não, cara. Aí é que tá. As pessoas conhecem tão bem a Disney que elas falam assim, cara, tá na mão da Disney? Vai voltar. Olha, eu vou te falar um ultimato aqui, tá? Eu acho que a Disney, enquanto empresa, ela tem obrigação de ir aonde o dinheiro está. Então, se eles acham que fazer uma nova série do Lost vai dar lucro, eu acho que eles, enquanto empresa, têm que fazer. Agora, eu, enquanto espectador, tenho o direito de ver que aquilo ali é um caça-níquel e ignorar. Eu acho que a gente... Muito bem. Porque eu ia perguntar, quem disse que a gente tem que engolir tudo ali que se coloca? Exato. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, nós que vivemos numa época em que nós tínhamos acesso a pouquíssimas coisas voltadas ao mundo, digamos assim, mais nerd ou de ficção científica, super-heróis. A gente, na nossa infância, a gente tinha pouco acesso. Hoje tem tanta coisa e um acesso tão fácil que a gente tem a tendência a querer ver tudo e a ter acesso a tudo. Só que a gente tá chegando num ponto que a gente tem que dizer, não. Por exemplo, pra mim o turning point, assim, o que me fez acordar foi Transformers. Eu sempre tinha um sonho na minha adolescência, era que um dia fosse feito 2 filmes. Transformers e Thundercats. Aí teve o filme do Transformers, cara. Eu vou dizer que eu estava trabalhando embarcado na época, quando saiu o filme Transformers, eu fiz questão de pegar um ônibus, fui 2 horas de ônibus, depois andei mais 1 hora quase para chegar no cinema, na PQP, para conseguir ver o filme. Hoje em dia eu já não vejo mais filme do Transformers, decidi que eu não vou ver, entendeu? Então, a mesma coisa com uma série de produtos que estão vindo, e a gente não precisa mais aceitar tudo só porque é legal e eu gosto do personagem, não. Comigo foi a nova série do Homem-Aranha.
Nova Mas, série cara, de filmes, tá a falando? nova série de filmes. Aham. Fica tudo tão over, sabe? Assim, todo mundo elogiando. Não, porque o filme e tal. Que aí você começa a desconfiar. Você fala, tá, não é isso. Não é. Sério, porque eu só vejo nego metendo malho, cara. Não, eu gostei do novo Homem-Aranha até, não Que me não é incomoda. da Disney, vamos deixar isso claro. Mas eu acho que é legal a gente começar a perceber isso e começar a perceber que, gente, esse pessoal tá ganhando dinheiro fazendo produtos que não têm qualidade. Eu acho que agora a gente tem que começar a ser mais seletivo. Então, por exemplo, eu não vou ver todas as séries que tem a ver, que tem a temática de super-heróis, por exemplo. Eu não vou ver todas as séries que têm temática de ficção científica. Coisa que era possível a gente fazer quando a gente era mais novo, porque tinha poucas. Hoje em dia, não. Então, por exemplo, esse Homem de Ferro 4 aí, eu não sei se eu vou ver, sabe? Eu já tô com super pé atrás. Eu acho que a gente tem que começar a dizer, não, me recuso, entendeu? Me dá alguma coisa que me faça pensar, que me faça me emocionar, sabe? Que tenha uma história interessante, que me fale de personagem, entendeu? Que eu vou ver. Agora, me faça um show de, sabe, de coisas mirabolantes na tela e inchar ainda mais o ego de um artista, entendeu? Eu prefiro não fazer parte disso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar por esse lado também. Bom, se o Mel Gibson dirigir o Homem de Ferro 4, eu vou ver, cara. Porque vai ter muito sangue, cabeça rolando, nego Mas se por tomando isso que eu chibatada, acho. pedaço Isso de que eu acho. pele voando na tela. Por isso que eu acho que essa declaração é declaração para criar polêmica, entendeu? Não, acho que não é fogo de palha total. Eu só queria fazer um último comentário, então. E eu acho que vai exemplificar bem o que o Rodrigo tentou explicar o programa inteiro sobre a presença da Disney. Power Rangers. Todo mundo aqui já sabe que Power Rangers é uma versão dos seriados japoneses. Todo mundo já sabe que foi uma empresa chamada Saban Entertainment, de um cara que, na verdade, tem origem egípcia, e ele tem essa empresa. E ele Peraí, todo mundo sabe isso? Todo mundo sabe agora que eu acabei de falar. Tá bom. Você Então. sabe porque assiste o TV Animal. Sim, Power Rangers era da Saban Entertainment. Teve uma temporada, não vou me lembrar agora qual é. A partir de uma série pra frente, de uma série específica pra frente, a série Power Rangers, a marca Power Rangers foi comprada pela Disney. Assim, é muito óbvia a diferença. A primeira Power Rangers todo mundo lembra, aquela que tinha Kimberly. A Trinity, né? A Trinity era... Era Trinity e Kimberly. Isso. Eram as duas garotas. E todo mundo lembra e tal. Tudo bem. Aí depois as séries foram melhorando, foram ficando mais independentes, e as histórias foram ficando mais interessantes. Quando a Disney comprou, dali pra frente, teve uma queda absurda de qualidade. Algo que já não era lá essas coisas. Chegou um ponto que a empresa não estava nem ganhando dinheiro, a audiência estava super baixa, não estava dando certo. E aí a Disney se desfez do Power Rangers e voltou para Saban. Tentou dar uma cara da Disney nele e estragou. E o público, que nem é um público tão exigente assim, repito, sentiu o baque, sentiu a diferença. Então, vou dar um exemplo não deu certo. Mas ó, vou te dar um exemplo que eu entendo o que você está falando e você vai concordar comigo. O desenho do Doug, lembra o Doug Funny? Sim. Quando era da Nickelodeon, era um desenho. De repente a Disney comprou. Fizeram o universo do Doug da Disney. Cara, não é a mesma coisa. Então, aí é tem que tá. brilho e o outro é fosco. Tá, mas olha só, tem o exemplo contrário. O Family Guy, que é uma série de desenho bem ofensivo para algumas pessoas. Sim. Bem adultos, aliás. Com referências escrachadas, assim, e até agressivas. Verdade. Plágio também. Tudo bem, eu não vou entrar em Simpsons, mas olha só. É uma série muito, muito diferente das outras séries de desenho animado que a gente tá acostumado. É da Disney. E assim, mesmo tendo sido cancelada, é uma série que tem muita audiência e a Disney nunca falou assim, tira, isso interessante, interessante isso daí. Será que isso também não é... Aí que tá, a gente não sabe lá os meandros das negociações. Perfeito. Provavelmente é um produto que tinha tanta força por si só que a Disney falou, não, esse aqui eu vou apostar do jeito que ele é, vou injetar o dinheiro aqui e vou... Então, mas sabe? o que determina? Aí é que tá, é impossível saber, né? Eu acho que a gente chegou numa conclusão, que é o seguinte... Acho que tudo que eles veem que tem potencial pra merchandising, sabe? Venda de camiseta, miniatura, essas coisas. E boa audiência fica. Não, isso é ponto pacífico, mas eu acho que a nossa conclusão, se é que a gente chegou a alguma conclusão, pode comprar, Disney, vai lá, injeta dinheiro lá, porque, né, é legal. Agora, não tenta transformar o que já é bom em algo... que eles acham que eles acham que é bom, porque aí você pode diluir muito e aí o público sente, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é uma lição que eles têm que ficar ligados. Então, vai fazer Star Wars,
puxa, será que vai ser super estilo Disney? Será? Mas desde que os criadores, os artistas tenham liberdade de fazer algo, independente de ser Disney ou não, pode ser que seja, entendeu? Uma coisa que pode ser legal. Não, só não meta muito o bedelho. É uma consideração final interessante. A minha consideração final vai ser, parafraseando do Roberto Carlos, aquela letra de Roberto Carlos, faria a pergunta: será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou é Disney? É como se fosse um oposto ao outro. Eu já encerrei, Rodrigo. Era essa a minha consideração final. O Rodrigo É que às vezes eu acho que o Rodrigo ele tem narcolepsia, tá ligado? Aí ele... Eu tô ligado, Rodrigo, cara. é você agora. Mas eu fico esperando, sabe por quê? Porque eu sempre fico esperando o João falar o seguinte: não, mas conta isso que você comentou. Eu discordo. E Eu aí discordo. Não, é verdade, você tá Sacanagem. o certo. breve comentário dele, cara, dá pra dividir em 3 filmes de 3 horas dirigido pelo Peter Jackson. E minha consideração final é o seguinte: entre Disney e Divergente, Lá vem. desliga a TV e vá ler. Isso é verdade. Boa. Então, antes da gente finalizar o cast, queria que um de vocês desse recados para nós, os ouvintes, internautas, como é que eles podem nos achar na internet. É o seguinte, olha, você pode entrar principalmente no nosso site, lá onde você encontra as colunas. Eu escrevo toda segunda-feira uma coluna, toda quarta-feira é publicado o nosso Ratoscast lá também. E nós temos outros colunistas. Cite-os, por favor, Marcelo Cipreste, os Olha, colunistas. na segunda-feira nós temos um tal de João Wolf, Sim, senhor. que fala de cultura em geral, né, João? Sim. Em inglês para iniciantes, né? Em inglês, é verdade. Eu procuro falar de perfeito. cultura pop e tento fazer alguma ligação com o cinema. Essa Cultura é, pop. Mas sempre tem uma ligaçãozinha com cinema, Sempre ou televisão, tem, séries. Eu tento pra não ser mandado embora. O dia que Porque eu, o nosso site é séries e cinema, entendeu? Isso aí. Então tem muito assunto aí. Na terça-feira nós temos a Evelyn Blount. Como é que é, Rodrigo? Evelyn Blau. Quarta-feira é o dia do nosso cast, do Ratoscast. E Quinta-feira- o dia do 10 coisas que você não sabia sobre... Você Não, 10 adoraria coisas saber que o quê? sabemos. 10 coisas que sabemos sobre... Você adoraria saber sobre o quê? Inspirado pelo filme do Woody Allen, né? Ele tá sacaneando porque é a minha coluna. Na quinta-feira nós temos o nosso correspondente internacional, JJ Jameson. Jameson, JJ Silva. Não. Sexta-feira é dia do Léo Tupper, que é um fanático por séries também. E olha, eu queria anunciar que nós temos agora uma nova integrante do Ratos, uma nova ratinha, que é a Heloísa Zambrão. Seja bem-vindo, Heloísa. Queria mandar um beijo pra Heloísa. A Heloísa é responsável agora por séries. Tá faltando. Nós tínhamos a Evelyn Blount e agora temos a Heloísa pra trazer um perfume feminino pro Rato do Cinema. Exatamente. Sempre. Eu acho. E a coluna da Heloísa vai escrever sobre séries toda sexta-feira também. Muito bem. Mesmo dia do Léo. Bem-vinda, Heloísa. Então, mais uma vez, não deixe de visitar o nosso site, que é ratodecinema.com.br. Claro, a nossa página do Facebook, onde você tem conteúdo exclusivo, que muitas vezes não vai no site, então é legal você curtir a nossa página, facebook.com.br/Ratos de Cinema. E também, é claro, temos o Twitter, que é... agora. Me ajuda aí, Marcelo, que eu não tenho É Twitter. o nome do programa. É Ratoscast, não, é @Ratoscast, então. Perfeito. O Twitter é antes, né? @Ratoscast. Isso aí, é o nosso Twitter. Aliás, eu não tinha o Twitter do Ratoscast. Aí na gravação do último programa que eu me dei conta, falei, putz, eu mesmo não tenho Twitter. Eu fui lá e comecei a seguir o programa. Várias novidades, legal, que aparece agora na minha timeline. Perfeito. Ó, viu que Vale legal? a pena. Eu fiquei até mais bem informado aí. Ouvintes, recomendo. E mais uma coisa, eu sempre bato na mesma tecla e mais uma vez, comente, principalmente no post, que é onde nós gostamos, os colunistas principalmente, gostam de ter seus textos comentados, mesmo que, assim, para discordar, para criar polêmica, para acrescentar, para elogiar também, pode ser, não tem problema. É muito importante pra gente, tá bom? Então, com essa, me despeço aqui, Rodrigo Oliveira. Este foi mais um Ratoscast. Espero que você tenha fomentado o seu ódio pela Disney tanto quanto Ah. E olha que a gente não falou quem é a princesinha da Disney que é mais gostosa, hein? E olha que a gente não falou das mensagens subliminares do demônio que tem nos programas da Disney, hein? Exatamente. Pra mim é a Ariel. Ariel, você acha mais gostosa? É, pequena. Não, é a sereia. mensagem subliminar dele, demoníaco. Então. E você, cara ouvinte? A Daremos um Princesa prêmio, Leia. A daremos Princesa um prêmio Leia. para aquele que disser que é Diana, a Mulher Maravilha. Não, a Princesa Leia é uma princesa Disney? Agora é, né?
Mas a Princesa Leia lembra o meu chefe com fone de ouvido. É verdade. Abraço, Cloveta. Tchau. Bom, então é isso. Semana que vem com um novo cast do Ratos Cast, o podcast oficial do Ratos de Cinema, ok? Então a gente se vê lá e tchau. Pra mim, a que eu gosto mais é a Bela Adormecida. Eu acho ela. Sabe qual é? Porque ela tá sempre deitadinha de ladinho, né? Ela não enche o saco do príncipe. Olha, eu não Também sofro não arruma a casa. Eu não sofro de narcolepsia, mas seria bom sofrer de vez em quando.